Olá, Tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis desta segunda-feira, dia 29 de junho. Vai começar a Copa pra valer. Acabou em nhenhenhen da fase de grupos, todo mundo se classifica, os melhores terceiros. A próxima Copa talvez classifique os melhores quintos. Não sei quantos times vão ter na próxima Copa. A verdade é que a Copa do Mundo começa, e não queremos que termine, hoje para o Brasil. A partir das 2 da tarde, o Brasil enfrenta o Japão em Houston. E, people, Houston, you don't want to have problems. Sem problems hoje lá em Houston. O Brasil enfrenta um Japão com autoestima lá em cima e o Brasil que recuperou um pouquinho dessa autoestima depois de um começo de Copa meio enrolado. Pela primeira vez, depois de 13 meses de trabalho, o professor Ancelotti pode e deve, são coisas diferentes, Piperno, pode e deve escalar o mesmo time que jogou contra a Escócia. Porém, o Japão não é a Escócia, Piperno. Vamos ganhar de uns 2 só hoje. Bom dia a todos, sem dúvida nenhuma. Hoje é um teste muito mais difícil para a seleção brasileira e você tem toda a razão. De fato, é agora em que o Mundial se inicia para o Brasil, até porque, caso o Brasil, vou até bater aqui, caso o Brasil não consiga avançar contra os Samurais Azuis, o Brasil terá marcado, então, a sua pior campanha numa Copa do Mundo em todos os tempos. Dona Marília Quem Ruiz, chamou o Piperno? teria sido a primeira vez na vida, na história de 23 mundiais, que o Brasil não teria avançado nem entre os 16. Isso jamais aconteceu, mas não vai ocorrer hoje também. Eu acho que o Brasil é favorito, não aí um favoritaço e tal, mas o emergente, para não dizer o assanhado Japão, que anda falando Que muito isso, nos Piperno? últimos dias, um japonês que fala muito mais do que o habitual, né? Antigamente tinha aquela imagem do Japão mais discreto, agora não. Agora a autoestima está inflada, está lá em cima, o Japão se comparando ao Marrocos, tanto ao Marrocos que empatou com o Brasil, quanto aquele Marrocos que chegou à semifinal de uma Copa do Mundo. Acho que não é para tanto, mas é um adversário que merece respeito, mas também, como eu disse antes aqui, dona Marília Ruiz, nós vamos dar para o Japão um sayonara. Pois é. Ó, o Piperno, hoje todo mundo vai trabalhar mais cedo para poder sair e assistir o jogo. São 9h37 da manhã, o Piperno já chegou aqui, Robson, vou dar um oi pro Robson que tá lá em Nova York, perguntando se a gente ia ter sushi humano no programa. Agora já falou que os japoneses estão assanhados. Esse programa tem menores assistindo, meus filhos assistem esse programa. Depois eu tenho que chegar em casa e explicar, Piperno. Bom dia, Robson. Nova York está verde, amarelo ou branca e vermelha? Nova York está cinza, o sol saindo, mas para onde eu vou, no Brooklyn, vai ficar verde e amarelo. A torcida vai se reunir no Brooklyn com telões, com uma ação legal para quem não conseguiu ingressos para nenhum jogo. Tem acontecido isso muito em alguns lugares de Nova York, e a torcida se reúne. Mas a torcida de Nova York também, dos brasileiros, de estrangeiros, eles aplaudem qualquer coisa, viu, Marília? Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia a todos. Olha, é dia para o Brasil entrar na Copa, é dia para o Brasil mostrar o que ele veio fazer nessa Copa do Mundo. Também acredito demais no Brasil. Chegou a brincadeirinha, chegou a hora de mostrar alguma coisa que o Ancelotti está treinando desde que ele assumiu a seleção brasileira. A gente mostrou problemas, a gente mostrou virtudes, mas agora é para valer e agora o Brasil tem que se impor. A gente ouviu algumas provocações leves, né, dos japoneses, mas o Brasil tem que se impor, o Brasil tem que fazer valer a sua história, a sua camisa, as estrelas bordadas no uniforme. O Brasil é melhor do que o Japão e o Brasil só precisa de uma coisa: jogar futebol. Se o Brasil jogar futebol, e deve jogar mais pela direita hoje do que pela esquerda com o Vini Júnior, o Brasil tem muitas possibilidades de avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Olha só, ontem esse programa estava mais pessimista, mostrando, eventualmente, para ajudar o professor Ancelotti, quais são os caminhos para não sofrer contra o Japão. A nossa enquete de hoje, ela está 75% pacheca para... Não, nem vai jogar. Para agradar a torcida brasileira, para agradar a nossa redação e especialmente para agradar o nosso produtor, Enzo Marcos, que é... Ele acho que ele é o canarinho pistola bonzinho. É o canarinho não pistola. Nunca vi alguém mais brasileiro do que ele. A enquete de hoje, com o Neymar rezando, que vai ser do banco de reservas, pergunta: quem passa no jogo de hoje? O Brasil no tempo normal, o Brasil na prorrogação, o Brasil nos pênaltis, isso tem lá só para constar, só para dizer que a gente não colocou o Japão. Piperno é o seguinte, o Ancelotti foi contratado para o mata-mata.
O Ancelotti não foi contratado para fazer fase de grupos. A fase de grupos que ele fez, o Tite fez. Outros técnicos fizeram. Se classificar em primeiro na fase de grupos, ainda mais com 48 seleções, com seleções menos qualificadas na fase de grupos, é muita obrigação da seleção brasileira. E agora chegou a hora do 5 vezes campeão da Champions, sei lá, não sei quantas vezes campeão de tudo, mostrar que ele é um estrategista. Ele já falou várias vezes nessa Copa que é mais importante ganhar do que jogar bem. Hoje é importante também não tomar gols, não é isso? Claro, claro. E ele tem toda a razão quando ele diz que numa Copa do Mundo o importante sim é ganhar. Ninguém vai, sabe, essa história de que vamos para a Copa do Mundo para mostrar realmente que vamos inspirar, vamos implantar novos conceitos, vamos legar novas formas de jogar e tal, mas vamos embora nas quartas de final. Isso não adianta nada. Óbvio que não. E ele está muito correto quando ele diz que a partir de agora o que importa é vencer. Aliás, é o que importa para as 32 seleções. Vamos parar com essa pataquada de que vai alguém lá para exibir futebol. É óbvio que quem consegue jogar bem tem mais chance de vencer. Mas, veja, há muitas formas de se vencer um jogo, especialmente uma partida de Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira ela vai entrar em campo para ganhar. Se puder jogar bem, se tiver esse bônus, que é o bom, que é o futebol bonito e tal, melhor ainda. Mas o importante é ganhar o jogo. O importante é voltar a campo no final de semana. E eu acho que o Brasil tem toda a condição para isso. Agora, é verdade sim. Veja, na minha conta, no meu cálculo, e quem me conhece sabe disso, já falei sobre isso aqui, o trabalho do Ancelotti como técnico da seleção brasileira tem a sua primeira decisão hoje. Por quê? Porque a seleção se apresentou um mês atrás. Então agora ele teve um mês para trabalhar esse time exatamente para o jogo de hoje. O que veio atrás foram jogos experimentais. Contra Haiti, contra a Escócia, ninguém imaginou que o Brasil fosse perder ou tropeçar contra Haiti e Escócia. Eu disse aqui na semana passada, o jogo contra a Escócia vai ser fácil. Só que hoje eu também me reservo o direito de imaginar algo mais em relação àquilo que o Brasil jogou contra a Escócia. É o seguinte, a gente passou por um ciclo muito conturbado da seleção brasileira, 4 técnicos, contando o Ramon Menezes, que ficou lá 6 meses antes do Diniz assumir de verdade. Não lembra disso, não. Não, Pipo, mas Ramon, foi um momento difícil, né? Mudança também de presidente da CBF, mas com isso a gente está mais acostumado, muda toda hora mesmo. A gente teve um ciclo, dessa vez, não só conturbado, como já havia acontecido outras vezes, mas futebolisticamente pobre. O Brasil foi mal nas eliminatórias, o Brasil foi mal na Copa América, o Brasil começou essa Copa do Mundo com uma seleção mais qualificada, também tomando um susto, e depois pôde se recuperar contra 2 seleções mais fracas. O Ancelotti até tentou, ao assumir a seleção brasileira, até ensaiou, namorou, Piper, numa renovação. Mas o time que vai jogar hoje, dos 11 que vão jogar hoje, tirando a contusão do Neymar, que não deixa ele jogar, só 3 não estavam em campo contra a Croácia, por exemplo. O Gabriel Magalhães, o Rayan e tem mais um que não estaria. Antes do Robson entrar nisso, foi muito oportuno esse tema que você levantou, porque daquele amistoso em 14 de outubro do ano passado contra o Japão, o Brasil mudou do goleiro lateral esquerdo os 5. Trocou todo mundo. Era Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo, né, Caio. Quer dizer, mudou os 5. Aí manteve os 3 de meio campo. Manteve. Aí no ataque não tem mais o Estevão. Nem o Rafinha. E nem o Rafinha. Ou seja, tem só o Vinícius e 3 de meio campo. Ou seja, o Brasil tem 7 alterações em relação àquele jogo. O Japão que esteve em campo naquele dia tinha 9 titulares do Japão que estreou na Copa do Mundo contra a Holanda. Então, ou seja, era de fato um Japão com um trabalho muito mais consolidado que o do Brasil. Tá, a gente vai. Eu vou colocar a escalação do Japão aqui atrás de mim, o Pipo chamou. O Brasil jogou contra o Japão, com o Pipo tá mostrando, com o Hugo Souza, todos os 4 de trás, os 5 de trás, incluindo o Carlos Augusto. O Hugo Souza não foi para a Copa, Paulo Henrique não foi para a Copa, Fabrício Bruno não foi para a Copa, Lucas Beraldo não foi para a Copa, Carlos Augusto não foi para a Copa. Os da frente todos estão na Copa: Casimiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Martinelli e Vinícius Júnior.
todos esses mantiveram. E são jogadores, os do Casemiro para frente, tirando o Luiz Henrique, jogadores que estavam na última Copa do Mundo. Eu estava falando, Piperno, dessa tentativa e desse namoro de renovação que o Ancelotti teve, porque ontem na coletiva ele voltou a falar, pouca coisa ele falou, mas uma das coisas que ele falou é sobre os jogadores, mais do que ele ter experiência em mata-mata, os jogadores têm. E aí, Piperno, é que mora o problema. A experiência brasileira em mata-matas do Copa do Mundo, com esses jogadores, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Vinícius Júnior, esses jogadores em mata-mata não foram bem. Então ele está contando com uma experiência em mata-mata de seleção brasileira de jogadores que tiveram mata-matas ruins. E o Marquinhos, que inclusive perdeu o pênalti contra a Croácia, mas não é por isso que ele falou isso, falou sobre esses traumas e lições da última Copa do Mundo. Porque o Brasil não perdeu para o favorito da Copa, o Brasil perdeu para seleções emergentes. E é a situação agora do Japão. Falou o Marquinhos, Pipo, na última Copa do Mundo a gente foi desclassificado para a seleção da Croácia. Talvez falassem que a gente era uma seleção muito melhor do que eles. No último Mundial de Clubes, o meu Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo. Muitos falavam que a gente estava muito acima do Botafogo. Então, futebol, você tem que mostrar dentro de campo. Esse está traumatizado, Morelli. Tá traumatizado e tem motivos para isso. Agora, mesmo a despeito da seleção brasileira como instituição não ter feito um ciclo bom, Marília Piperno, amigos, os jogadores fizeram. Os jogadores da seleção brasileira fizeram um ciclo bom. O próprio Marquinhos fez um ciclo vencedor de uma Copa para outra. O Bruno Guimarães apareceu demais na Europa. O Vini foi eleito o melhor do mundo. O Rafinha foi um dos principais jogadores do Barcelona em algum momento da temporada. Então, embora a CBF tenha se perdido nesse processo todo, os jogadores, alguns jogadores, se destacaram demais nesse ciclo. Então, talvez isso faça uma diferença para o Brasil. E a fala do Marquinhos fala de quem apanhou. Fala de quem tomou uma cacetada, ele mesmo errou o pênalti contra a Croácia e sabe o tamanho que é isso. O que representa isso para uma seleção brasileira? O que representa isso para os jogadores? Você vê que os jogadores estão todos comedidos nessa temporada, nessa Copa do Mundo. Você vê que o próprio Vini, que está arrebentando, ele começou a sorrir um pouquinho mais agora. O Marquinhos está totalmente concentrado. Não tem brincadeira. Tem a ver com a presença do Ancelotti. Todo mundo está querendo se provar para ele também, é novinho no cargo da seleção, claro, mas tem a ver também com as pancadas que o Brasil está tomando nas últimas Copas do Mundo. Então o Brasil vai levar com muita seriedade essa partida contra o Japão. 16 avos, uma fase que não existia na Copa do Mundo, mas assim, é o primeiro mata-mata. Então é um mata-mata que o Brasil vai jogar com seriedade e o Brasil vai jogar com tudo de melhor que tem. Pois o Marquinhos falou também, ele falou muito, assim, as perguntas pautam exatamente a resposta, eu entendo isso, mas ele colocou em outras respostas, ontem na coletiva pré... Tá vazando som aqui para mim. Peraí que tá vazando para você aqui também. Só um minutinho, gente, se a gente puder cortar a comunicação do Robson um pouquinho, porque ele tá falando... Obrigada. Então, o Marquinhos, ele falou especificamente sobre as eliminações do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, provocado por isso também. Mas em outras respostas em que a pergunta não foi essa, ele fez questão, por exemplo, de ressaltar a importância do Japão, a evolução do Japão, que o Japão é um bom time. Tem uma das frases que ele fala sobre o favoritismo do Brasil, não sei se a gente tem essa frase destacada, ele fala o seguinte: futebol vem se equilibrando, vem se nivelando. A gente tem essa frase, gente? Vocês estão me ouvindo? Consegue colocar para mim? Ou então subir o TP para eu poder ler a frase inteira? Uma das duas, obrigada. O futebol vem se equilibrando, vem se nivelando cada vez mais. Nos últimos anos a gente viu isso, nas últimas edições de Copa do Mundo, vimos muito time grande, muita seleção grande cair para times que talvez não estivessem na primeira prateleira no passado. A última Copa do Mundo, do clube também. Essa é a frase dele, de novo falando sobre ter perdido para o Botafogo. Foi um exemplo muito bom para a gente ver o quanto o futebol evoluiu, que todas as seleções, todos os times e até mesmo um time de menor escalão, ele pode fazer frente a um grande time. Então não convém a gente desrespeitar essa seleção japonesa, porque eles mostraram sim que eles são qualificados. Um pouco diferente do que a gente viu na véspera. A gente vê uma diferença das respostas do Ryan
para a resposta do Marquinhos, também acho que por conta da repercussão do que tinha acontecido na véspera, Pipeno. Ô Marília, eu acho fundamental que a gente ouça os principais jogadores, né? Então o Marquinhos é o capitão do time, é um cara na terceira Copa do Mundo, já foi campeão mundial de clubes, campeão europeu, enfim, é um jogador badaladíssimo, campeoníssimo, vem aí de um título de Champions. Então, é esse o perfil de jogador que a gente quer ouvir. Porque esse é o cara que tem que assumir a responsabilidade. Colocar um menino lá de 19 anos que, puxa, caiu lá de última hora na seleção, está cumprindo honrosamente o papel dele, mas ainda não tem estofo para se comunicar com o mundo todo, até porque ele vai receber e responder perguntas de jornalistas de todo o planeta. Aí eu acho que a gente nem tem como esperar muito. O garoto está um pouco assustado e é natural que seja assim. Agora o Marquinhos não. O Marquinhos é um cara grandão. Então, ele é um dos porta-vozes desse elenco. E o que ele fala é sensato. O futebol globalizado, ele diminuiu distâncias. Todo mundo hoje tem jogador bom, até porque até mesmo as seleções pequenininhas têm jogadores das principais ligas do mundo. Por exemplo, Cabo Verde, que vai jogar contra a Argentina, tem jogador no Benfica. Então, esse cara joga Champions. Ele não vai estranhar o fato de jogar contra, né, alguém muito mais badalado que ele. Agora, é evidente também que por mais, digamos, diplomático que o Marquinhos seja, a verdade é que a seleção brasileira continua tendo jogadores mais importantes que a seleção, enfim, do Japão. O Japão, repito, é um time que joga todo juntinho faz tempo. Acabei de dizer que no amistoso contra o Brasil, daquele jogo de 14 de outubro para a abertura na Copa do Mundo, o Japão tinha 9 titulares que se repetiram. Isso é importante, dá força de conjunto. Tudo isso acho que todo mundo já esgotou nos últimos dias. Mas a seleção brasileira, ela tem sim obrigação de ganhar. E essa história de que o Ancelotti confia na experiência de mata-mata desse time, é bom que ele entenda o seguinte. Eu não sei o que é, assim, se a gente pode classificar de boa essa experiência de mata-mata, porque na verdade o que aconteceu com o Brasil foi um morre-morre. Nós perdemos sempre. Robson? Na verdade, quem tem a experiência do mata-mata é o treinador. Mas ele empurrou empurrou ontem. Liga dos Campeões. Mas ele não quis chamar pra ele, não. Ele falou, não jogadores, muito experientes, blá, blá, blá. Não chamou pra ele, não. Mas não é isso, não. As Copas passadas mostram isso. Né? O brasileiro, quando tem que decidir, e não é só em Copa do Mundo, não. De modo geral, quando tem que decidir nos pênaltis, quando tem que se impor no emocional, o Brasil vai mal. Mas ele tem essa experiência de mata-mata. Ele tem essa experiência de Liga dos Campeões. Aliás, se ele não colocar isso em prática, para que serve o Ancelotti, né? Para que serve o Ancelotti? É um técnico legal, é um técnico estrangeiro, é um técnico italiano, mas a experiência dele é que tem que contar. Ele é um dos maiores trunfos da seleção brasileira. Então também chegou a hora de ele mostrar esse valor da experiência que ele tem de clubes. Agora, o jogador brasileiro ainda é o melhor. Quando você tem muitos jogadores jogando na Europa, você meio que nivela todo mundo. Todo mundo sabe jogar, todo mundo está em times europeus. Ponto. O que você tem de diferença? Você tem um entrosamento e você tem a forma de jogar. Eu vejo que o Japão tem mais entrosamento e o treinador está no cargo há 8 anos. Então, o Japão está na frente disso. Agora, o Brasil ainda tem os melhores jogadores. Acabei de falar do ciclo dos jogadores, de alguns jogadores brasileiros nesse ciclo de Copa. É um ciclo muito bom. O Japão não tem jogadores assim, um astro. Olha, aquele cara é o melhor de todos. Tem o Kubo, que está fora, talvez fosse esse jogador, mas não tem, então é conjunto. O Brasil tem alguns jogadores para se impor. Agora, o que o Brasil quer é jogar bola. O que o Ancelotti vem falando a cada vitória, a cada jogo da primeira fase, é que precisamos melhorar e precisamos jogar um pouquinho mais. Eu tenho uma dúvida. Quem é que vai ficar com a bola nessa partida? Porque o Japão não gosta de ficar com a bola. Mas o Brasil do Ancelotti também não gosta de ficar com a bola. Eu entendo que o Brasil vai ficar com a bola e vai tentar pressionar mais. Mas eu tenho receio de que o Brasil não saiba fazer exatamente o que se espera dele com a bola nos pés. Sobre isso, eu acho que o Brasil vai continuar sendo o Brasil reativo.
Um Brasil que vai tentar forçar o erro do Japão na saída de bola. O Ancelotti falou sobre isso na coletiva. A gente já vai para o Ancelotti, mas para não dizer que o Marquinhos só tá... Calma, gente, não é isso aí ainda não. Para não dizer só que o Marquinhos está pessimista ou muito respeitoso em relação ao Japão, ele falou sobre a evolução da seleção brasileira nessa Copa e perguntado, né, sobre o Japão está trabalhando muito tempo, etc e tal, ele fala o seguinte: se ele repetir, vocês vão repetir o time amanhã, isso é porque o time evoluiu na Copa. Aí fala sobre a primeira vez com o time repetido de um jogo para outro, fala: se ele, Ancelotti, repetir o time amanhã, mostra que estamos bem, que estamos evoluindo, que estamos seguindo no caminho que a gente tem que seguir, que a gente chega no mata-mata com mais confiança do que a gente começou essa competição. Ele não quis confirmar, ele falou antes que o Ancelotti, que depois não falou, não quis revelar o time, Piperno. Mas a verdade é que a gente viu um Marquinhos muito mais sereno, inclusive nas perguntas feitas em outros idiomas, né, pela imprensa internacional, do que a gente viu, por exemplo, e eu vou falar aqui, antes de a Copa começar. Antes da Copa começar, a gente viu o Rafinha falando que não tinha que provar nada para ninguém. A gente viu o Bruno Guimarães reclamando nós temos 5 estrelas, quem são eles para falar que o Brasil não está jogando nada disso? O discurso foi mudando, né, Piperno? Porque a empáfia do começo sumiu. O discurso foi mudando e aí acho que o Marquinhos colocou a bola no chão em relação a isso, fazendo também um apelo aí à sensatez, do tipo, galera, é o seguinte, nós somos uma seleção forte, nosso time individualmente é bom, mas nós temos dúvidas, principalmente dúvidas coletivas. O trabalho começou agora, né? O nosso grupo é de jogadores importantes, vencedores, mas esse grupo ainda não formou uma grande seleção. Uma coisa é você ter grandes jogadores, outra coisa é você, com esses grandes jogadores, formar um grande time. Então, esse grande time é algo em relação ao qual a gente ainda está em busca, nós não temos ainda. Então, respeito, né? Vamos pôr a bola no chão, o jogo é jogado, ninguém vence na véspera, mas nós temos chance de ganhar. E quando ele diz que, se o time for repetido, é um sinal de que a gente está evoluindo, é verdade também, porque se o time estivesse tropeçando, cheio de buracos, problemas e tal, o técnico estaria fazendo mudanças o tempo todo. Acho que o Ancelotti, nesse sentido, ele faz uma opção inteligente. Ou seja, mexer o menos possível, trazer o menos impacto possível a um time que está sendo montado, na verdade, agora. Olha, a gente acabou de repetir aqui a escalação do jogo de 14 de outubro. A gente não está falando de 10 anos atrás, a gente está falando de um jogo que aconteceu 8 meses atrás. De lá para cá, esse time tem 7 mudanças. Não é pouco. E ele está descobrindo também, gente. A gente perdeu a conexão com o Robson, e é verdade, eu vou repetir aqui o que eu falei no começo dessa discussão. Ele começou a seleção brasileira numa data FIFA de eliminatória com uma convocação que quem fez não foi ele só deu ok no fax que mandaram para ele lá em Madrid. Ele ainda estava em Madrid quando foi convocada a seleção para a data FIFA de junho. Ele estreia, né, jogando na Neoquímica Arena e depois faz um jogo fora, empata com Equador e vence o Paraguai. Essa é a estreia do Brasil com o Ancelotti. E de lá para cá ele namorou, chamou Gabriel Sara, chamou Beraldo, chamou Alexandro, que perdeu espaço, que era o zagueiro que jogava no Lille, que ele gostava muito. Ele tentou lateral esquerdo e lateral direitos diferentes e no final ele apostou no dia 18 de maio no mais do mesmo. Apostou em que os líderes dessa equipe, que estavam chamando, entre aspas, para si a responsabilidade antes da Copa, ou chamando para si a convocação do Neymar, que esse grupo daria para ele um verniz brasileiro, uma cara de seleção brasileira e não uma cara de time do Ancelotti. Esses caras, a seleção, mais velhos da seleção, a torcida já conhece e para a próxima Copa do Mundo eu penso outra coisa. Ontem, ele não quis revelar o time para a imprensa, mas perguntado sobre aquela questão que a gente já discutiu aqui, sobre esse jogador ser bibelô, um repórter ia ver para ele assim: ô Ancelotti, quando você era jogador, você dormia bem quando o seu técnico não entregava o time antes? Ele falou: dormia. E aí como ele entendeu o que estava por trás da pergunta dele, ele falou assim: por quê? Você acha que os jogadores não dormem? Ele falou: não, habitualmente o jogador que vai jogar sabe. O jogador que não vai jogar é que não sabe. Mas jogador dorme muito bem, dorme melhor que o treinador. Foi a resposta para mim de assim: eu sou técnico de time de adulto. Mas claro.
Concordo com isso, falei isso aquele dia que um dos jogadores, acho que foi o Rafinha, né, falou de insegurança e tal, porque ele só revelou o time pra gente no dia. Pera lá, a gente está falando de um grupo formado por jogadores profissionais que recebem milhões e milhões de euros por ano, com toda a justiça. Eles têm méritos para isso, eles acumularam méritos para isso, eles têm talento para isso. Mas eles estão acostumados a esse tipo de situação. Ou será que o Guardiola vai na véspera, antes do jogador ir dormir, bate na porta, lá, toque, toque, toque. Ô fulano, você vai jogar amanhã, tá? Durma bem, boa noite, tá? Gente, pera lá, né? Não é, quer dizer, é uma coisa que eu questiono muito. Por que que lá na Europa o jogador está acostumado a esse tipo de padrão e quando ele pega um avião e atravessa o Atlântico, é como se ele passasse por uma metamorfose e aqui ele quer ser paparicado, bajulado. Não! O tratamento é esse. É um tratamento profissional, até porque é legítimo também que o treinador avalie alternativas, nuances de um jogo até a última hora. Principalmente um time que está em formação. Então aí eu tô com ele. Robson? Mas o futebol brasileiro não é assim, né, Piperno? Eu também entendo, tô com você, penso igual, mas o futebol brasileiro não é assim. Os caras são paparicados nos clubes, os caras são paparicados na seleção brasileira. O Tite paparicava todo mundo. O Tite passava a mão na cabeça de todo mundo. O Tite era incapaz, e é um excelente treinador, é um amigo, é um excelente treinador, mas ele passava a mão na cabeça de todo mundo, era incapaz de cobrar. A seleção sempre foi assim. A seleção sempre foi de jogadores paparicados ao máximo, ao máximo. E aí tem que avisar antes, tem que chamar para o café, senão atrasa, tem que avisar que a hora de chegada é hora tal, tem que falar que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É assim que funciona na seleção brasileira. O Ancelotti, estrangeiro, primeiro estrangeiro ali nos tempos modernos, o Ancelotti pode mudar isso. A CBF pode ter isso como parâmetro. Outros treinadores, depois do Ancelotti, podem também seguir essa cartilha. Mas até hoje, até o Tite, até a última Copa do Mundo, o jogador era paparicado e ele gosta disso. Se ele puder que alguém carregue a mala dele, ele vai deixar a mala no chão para alguém carregar a mala dele. Se tiver que pegar, ele pega. É como faz lá na Europa. Mas se alguém aparecer para carregar, ele não tem dúvidas que ele vai deixar para a mala dele. É assim que funciona na seleção brasileira. Então, o Ancelotti está tentando mudar isso, está tentando inverter isso, está tentando dar essa responsabilidade para esses jogadores que a gente muitas vezes também chama de meninos, né? Meninos. Mas é assim que funciona na Europa e eu acho que é assim que tem que funcionar também na seleção brasileira. A gente falou muito na véspera, Piperno, sobre a resposta mal pensada também coletivamente do Rayan sobre os jogadores da seleção do Japão, ou qual as melhores valências do time do Japão. E ontem, na coletiva, a gente viu um técnico da seleção brasileira e um capitão da seleção brasileira exaltando o rival, mas de forma muito genérica. Perguntado sobre como vai jogar contra o Japão, ele fala: jogaremos contra um rival forte, que tem boa organização, que tem boa qualidade. Precisamos ter, sobretudo, isso, ter ideias claras do que queremos fazer em campo. Aí, qual é a ideia clara do que nós vamos fazer em campo? Cri, cri, cri. Eu tinha um desejo um tanto utópico, eu reconheço, né, de que um jogador da seleção brasileira fosse chegar numa coletiva dessa e falar assim: olha, então, aquele time que joga num 3-4-2-1, eles têm realmente um sistema de jogo que pode causar problemas para a gente, porque o fulano de tal, que é um jogador versátil de meio campo, que marca e avança, consegue marcar e sair para o jogo e tal, né? O posicionamento dele surpreende, porque aí ele se aproxima do atacante fulano de tal que joga lá na frente. Repito, um desejo utópico. Me parece que os jogadores da seleção brasileira não estão tão atentos a isso. Eu gostaria muito que um deles chegasse e falasse assim: puxa, porque eu estava revendo o jogo do Japão contra a Holanda, ou então que eu assisti de novo o jogo em que eles nos derrotaram lá em outubro, né? E eu percebi que eles têm uma jogada forte para aquele lado. E assim, esquece. A gente não vai ver isso. Não é, infelizmente, da cultura do jogador brasileiro observar esse tipo de coisa. O que é um defeito. Porque eles têm que ser mais cobrados em relação a isso, porque eu acho que no futebol moderno, você ter todas as informações possíveis e disponíveis em relação ao teu adversário,
deveria ser obrigação de trabalho. Ó, aqui no nosso chat, no canal do Metrópolis, você tem que sempre lembrar que aqui, ó, a Natália estava usando a camisa de Clark Kent, que aqui todo mundo tem identidade secreta. A gente vive no metaverso. Tem o metaverso Metrópolis TV, tem o metaverso Metrópolis Esportes, tem todas essas redes sociais do Metrópolis que estão aqui embaixo, ó. Tem o site do Metrópolis, a gente está convivendo com nós mesmos. Sabe aquele meme do Homem-Aranha, que ele aponta para ele mesmo? É a gente nas redes sociais. Aqui no chat, o Luiz Prisco fala assim, Marília, hoje é dia de torcedores, calma. Eu acho que sim, calma, porque dá para ganhar, mas calma, também não coisa esse chilique de que vão perder, mas também não acho que é carne assada, como diria um amigo meu. Ó, o Nicolas pergunta, Falcomer pergunta, Houston e calor. O Brasil aguenta? É calor, é verdade, mas é um estádio climatizado, é um estádio que tem cobertura retrátil, ar-condicionado, lá dentro vai estar friocito, vai estar outono europeu, para alegria do terno e do coletinho do Ancelotti. O horário é que pode causar alguma questão, mas ontem, perguntado sobre isso também, o Ancelotti deu uma minimizada. Ah, sim, o estádio é ótimo e tal. O Rodrigo Freitas fala, Tite é maior que o Abismo, que é maior que o Ancelotti. Tem vários aqui. O Rodrigo Freitas volta Tite. A primeira fase, com o Tite ou com o Ancelotti, teria sido igual, Piperno. A mesma coisa. A gente teve dificuldade, empatou com a Suíça, depois foi lá, ganhou da Sérvia, ganhou do México. Na outra, ganhou da Sérvia, ganhou da Suíça, perdeu para Camarões. As primeiras fases com o Tite foi essa coisa também, mesmo com o time favoritaço. O Denis Cola nos dá bom dia lá de Portugal. Lá também o pessoal tá cornetando, hein? O CR7 tomou a pior nota do time contra a Colômbia, tá bravo de novo. O Lela Amaral diz, concordo que o jogo vai ser perigoso, que 1-0 tá bom. A Letícia diz que não dá para ser arrogante, né? Não dá para ser vira-lata e não dá para ser arrogante. O próprio Ancelotti, ele deu uma de vira-lata um pouco e deu de arrogante um pouco. Primeiro ele falou assim, perguntado, tem gente que acha... O repórter precisa ter coragem de fazer a pergunta, falar, eu acho, mas de qualquer jeito, o repórter fez assim, tem gente que acha que o chaveamento do Brasil ficou mais fácil. Aí primeiro ele fez assim, não sei. Depois ele falou, não tá mais fácil não, porque Copa do Mundo, não concordo. Creio que cada jogo é difícil, muito difícil. Há muitas coisas que temos que pensar, há muita pressão. Sigo convencido de que até agora não há nenhum favorito claro. Precisa dar os jogos da França para ele. Pode ser que alguns times podem ter jogado melhor do que outros, mas um favorito claro não vejo. Acredito que será um Mundial muito equilibrado. Pipo. Teve outra hora na coletiva que ele falou, no futebol moderno não tem time desorganizado. Ele tá vendo o Coringão jogar esse ano, não? Porque não tem? Tem. Mas aí ele tá fazendo o papel dele, né? Aí ele tá fazendo o papel dele. Ele não vai falar que a França é muito melhor, que a Argentina tá sobrando. Ele não vai falar isso. Ele vai falar que tá tudo meio igual, até para repercutir com seus jogadores. Voltando à questão dos atletas, Piperno, eu acho que é um processo. Eu acho que a gente pode chegar lá sim. Eu não acho que seja impossível o jogador avançar nesse processo de entender o adversário. Eu acho que o Ryan foi um mau exemplo e foi um jogador colocado ali aos leões fora de hora. Porque ele é um menino e está deslumbrado ainda, não estava preparado, e eu acho que a CBF tem que ter esse processo de preparação. Então eu acho que a gente chega em algum momento, em algum dia, com jogadores mais inteligentes para entender o que é uma Copa do Mundo e para entender os seus adversários. O Danilo é capaz de fazer isso, o Marquinhos é capaz de fazer isso, o Paquetá talvez seja capaz de fazer isso. Então tem jogadores que entendem esse processo e tem jogadores mais amadurecidos e outros menos amadurecidos. Mas eu acho que a gente chega lá. O que o Ancelotti precisa mostrar nessa partida é como é que a seleção vai jogar. Porque a seleção não pode repetir como foi contra Marrocos, que deu a bola para o Marrocos e depois não soube sair dali. Não vai ter uma mamão com açúcar que foi Haiti e Escócia. Então tem que mostrar como é que vai jogar. Pela direita do Brasil, foi por onde aconteceram os gols sofridos pelo Japão. O Japão também sofreu gols e começaram jogadas pelo seu lado esquerdo. Então talvez o Brasil opte em jogar um pouquinho mais pelo lado direito. Talvez com o Ryan mais enfiado, talvez com o Bruno e Paquetá, um ali chegando daquele lado direito, talvez com o Matheus Cunha também jogando por aquele setor, mais do que ele vem combinando com o Vinícius, e talvez o Brasil funcione um pouquinho assim. O problema, no meu modo de ver, é jogar 90 minutos com a intensidade de uma partida eliminatória, pensando em prorrogação.
O Brasil não tem fôlego para isso no meio de campo. Os jogadores do meio de campo são lentos. Se eles tiverem que dar 5 piques seguidos, vai faltar ar, vai faltar fôlego. E a defesa também não é uma defesa leve. Se tiver que correr atrás de jogadores japoneses durante 90 minutos, a língua vai esticar. Vai esticar e tem que pensar na prorrogação mais trintinha. Então, tudo isso, o Ancelotti tem que dar um jeito e tem que mostrar uma solução. Fazer um gol logo de cara seria o melhor dos mundos para a seleção brasileira nessa partida. Para você que está com a gente no canal 143 da LGTV, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a 4 minutos.